Meu nome é Eliabe, filho de Simeão. Eu sou um ancião na pequena cidade de Naim, uma aldeia esquecida nas colinas da Galileia, onde o tempo se arrasta como as sandálias desgastadas dos que trabalham na terra. A maioria não conhece Naim, não é como Jerusalém, com suas muralhas altas e multidões de peregrinos, ou Cafarnaum, cheia de mercadores e soldados. Naim é simples, uma vila onde cada rosto é conhecido e cada lágrima compartilhada. E é justamente por isso que aquele dia ficou gravado em minha alma como ferro em brasa. Não foi só um milagre que vi, foi o dia em que a morte foi envergonhada diante de nós. A viúva de Naim, uma mulher despedaçada. Todos na cidade conheciam a viúva. Seu nome era Miriam. Eu a vira pela primeira vez quando ela ainda era uma jovem noiva, com os olhos cheios de esperança, caminhando ao lado de seu marido, Efraim. Um homem bom, camponês honesto, que morreu jovem demais, um colapso repentino sob o sol escaldante nos campos, deixando-a sozinha com um bebê nos braços, o pequeno Ben-Hanã. Miriam nunca se casou novamente. Criou o menino com a força de 2 vidas. O menino cresceu saudável e inteligente, um daqueles jovens que sorriem mesmo quando o mundo parece árido. Todos o amavam. Era o orgulho dela, e por extensão, de todos nós. Mas como dizer o que veio a seguir? A morte veio de novo. Inesperada. Cruel. Ben-Hanã adoeceu. Uma febre ardente que não cedia. Os curandeiros vinham e iam. Miriam orava. Nós também. Jejuamos, suplicamos ao Deus de nossos pais. E então, ele morreu. Não consigo descrever o som do choro daquela mulher. Era algo que rasgava o ar, um lamento que nos fazia baixar a cabeça, não de vergonha, mas de impotência. Não era só o filho dela que estava morto. Era sua última razão de viver. Era sua história que se apagava, sua linhagem extinta, sua alma esmagada sob o peso da dor. O cortejo fúnebre, a cidade em luto. 2 dias depois, o corpo do jovem foi colocado na padiola de madeira. As mulheres haviam lavado o corpo e o envolvido em linho perfumado. A aldeia toda veio acompanhar o cortejo. Era o mínimo que podíamos fazer. Eu caminhava ao lado, como ancião, com meu cajado e túnica cerimonial, entoando as palavras da Torá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas mesmo essas palavras soavam ocas naquele momento. Quando chegamos à entrada da cidade, o portão de Naim que dava para o vale, foi ali, exatamente ali, que vimos o grupo vindo na direção oposta. O encontro com o Mestre. E então eu o vi. Um homem, cercado por discípulos, seguido por uma multidão que parecia vir da estrada de Cafarnaum. Não era um sacerdote. Não era um fariseu com suas vestes ricas. Era simples, de aparência comum, mas havia algo nos olhos dele, algo eterno. Alguém ao meu lado murmurou: é Jesus, o Rabi da Galileia. Aquele que cura. Outros haviam ouvido falar. Diziam que ele curava leprosos com um toque. Que fazia os cegos verem, que expulsava espíritos imundos com uma palavra. Eu, Eliabe, nunca fui dado a exageros ou crendices. Já havia visto muitos profetas autoproclamados surgirem e desaparecerem. Mas naquele momento, ele parou diante do caixão. A multidão se calou como se o próprio tempo houvesse parado. A compaixão que toca o impossível. Ele olhou para Miriam. E meus olhos jamais esquecerão o que vi naquele olhar. Não era piedade superficial. Era compaixão viva, do tipo que entende a dor como se a carregasse junto. Ele disse algo surpreendente. Suave, mas firme. Não chores. Todos se entreolharam. Era uma frase cruel, se dita por qualquer outro. Como pedir a uma mãe que não chore por seu único filho morto? Mas ele não parou por aí. Jesus deu um passo adiante, e tocou o esquife. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Aquilo era impuro segundo a lei. Um homem justo não toca um cadáver, muito menos um rabi. Mas ele tocou. E então falou, com autoridade que parecia vir de muito além dos céus visíveis. Jovem, eu te digo, levanta-te. O milagre que rompeu o véu da morte. Eu juro diante do Altíssimo, o corpo se mexeu. Primeiro um leve tremor nas mãos. Depois o peito se ergueu. Então os olhos se abriram como se acordassem de um sono leve. O jovem sentou-se na padiola e começou a falar. Miriam gritou, um som que agora era diferente, um som de alegria desesperada. Ela correu para abraçar o filho.
Todos ao redor caíram de joelhos. Alguns choravam. Outros gritavam. Eu mesmo não consegui conter as lágrimas. Jesus sorriu, e com toda a ternura do mundo, entregou o filho à mãe. Reação da multidão e o eco na cidade. As pessoas começaram a dizer: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. E assim, a notícia se espalhou não só em Naim, mas por toda a Judéia e regiões além do Jordão. Mercadores que passavam, peregrinos que haviam testemunhado, todos levavam a história adiante. Mas eu, Eliabe, que vi tudo com meus próprios olhos, posso dizer com convicção: não foi apenas a morte que foi vencida naquele dia. Foi a desesperança. Ampulheta com areia pela metade e reflexão: o que mudou depois do milagre? Depois daquele dia, algo mudou em Naim. As colheitas continuaram, o sol ainda queimava, e o Império Romano ainda cobrava impostos. Mas havia algo diferente no ar. Um sentimento novo, como o perfume da terra molhada depois de anos de seca. Jesus não ficou muito tempo. Ele e seus discípulos seguiram seu caminho. Mas o rastro que deixou, esse permanece até hoje. Ben-Hanã viveu. Casou-se. Teve filhos. E Miriam, ela envelheceu em paz, com os olhos brilhando sempre que contava a história do dia em que seu filho voltou da morte. E eu? Bem, agora sou velho. As pernas já não aguentam tanto. Mas minha memória, essa permanece. E enquanto eu viver, contarei esta história, pois foi o dia em que vimos a vida triunfar sobre a morte, e compreendemos, enfim, que o Messias caminha entre os homens. E todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Lucas 7:16. A cidade que nunca mais foi a mesma. Depois daquele dia, Naim nunca mais foi igual. Aquela vila esquecida nas colinas tornou-se, de repente, um ponto de passagem para peregrinos e curiosos, viajantes que desejavam ouvir, ver, tocar, saber se era verdade. E quem quisesse saber não precisava buscar longe. Bastava encontrar Miriam ou Ben-Hanã. Ela falava como uma profetisa, os olhos brilhando, a voz trêmula, sempre começando da mesma forma. Eu estava a caminho do sepulcro, e voltei com meu filho nos braços. Ben-Hanã, o filho ressuscitado. Ben-Hanã, por sua vez, era diferente. Não era mais o jovem apenas gentil e risonho de antes. Trazia agora um olhar que parecia enxergar além desta vida. Eu, Eliabe, o encontrei certa tarde na beira do campo onde costumava ajudar outros rapazes com o plantio. Sentei-me ao seu lado e perguntei, com cautela: você lembra de algo? Do momento da morte, ou depois? Ele ficou em silêncio por um instante. Depois, respondeu com uma voz baixa, quase como uma prece. Lembro de escuridão, mas não era fria. Era como dormir profundamente. E então ouvi uma voz, forte, mas cheia de amor: levanta-te. E quando abri os olhos, ele estava ali. Aquela resposta me deu arrepios. Eu já ouvirá muitas histórias, mas aquela não era uma fábula. Era uma verdade cravada nos olhos daquele rapaz. O nome que começou a ecoar: Jesus de Nazaré. Depois daquele milagre, o nome Jesus de Nazaré começou a ser pronunciado com mais reverência em nossa região. Antes, ele era apenas um rabino itinerante, um curador estranho para alguns, uma ameaça para outros. Mas depois de Naim, mesmo os mais céticos começaram a prestar atenção. Chegavam mensageiros de outras aldeias, perguntando: é verdade que houve uma ressurreição aqui? Que a morte foi vencida? E nós respondíamos, sempre: não só é verdade. Foi aqui, diante de nós. Com nossos próprios olhos. Os escribas da sinagoga local ficaram inquietos. Não sabiam o que fazer com isso. Alguns queriam refutar. Outros tentavam ignorar. Mas era impossível abafar algo tão poderoso. O confronto com a tradição religiosa. Os fariseus começaram a vir em grupos. Um dia, 2 deles vieram de Jerusalém, de mantos pesados e postura de quem carrega o mundo nas costas. Pediram para falar com Ben-Hanã. Eu estava presente. O que te faz crer que foste ressuscitado por um homem? Não sabes que só Deus pode dar a vida? Ben-Hanã respondeu com humildade. Eu não disse que ele era um homem comum. Eu só sei que estava morto, e agora estou vivo. E que foi pela voz dele. Pela presença dele. Eles não responderam. Apenas partiram, murmurando entre si. E eu vi, pela primeira vez, o que parecia medo nos olhos de homens religiosos. Não medo do povo, mas medo daquilo que não podiam controlar, um poder que vinha de fora das estruturas que conheciam.
A expansão da fama, de Naim até Jerusalém. O relato da ressurreição espalhou-se como o vento em campo seco. Em Tiberíades, ouvi dizer que um homem afirmou ter ido a Naim e tocado no braço de Ben-Hanã para ver se era de carne mesmo. Em Betânia, soubemos que uma mulher começou a orar a Deus pedindo que Jesus viesse à sua aldeia, pois seu irmão estava muito doente. Mais tarde, descobriríamos que essa mulher se chamava Marta, e o irmão, Lázaro. E então a coisa mais inesperada aconteceu. Pessoas começaram a vir a Naim em busca de cura, mesmo que Jesus não estivesse mais ali. A fé que ficou depois da presença. O que me impressionou não foi apenas o milagre, mas o que ele deixou. Muitas vezes, os milagres são como trovões, altos, impactantes, mas passageiros. Mas o milagre de Naim foi como chuva sobre a terra seca. Ele fez florescer uma fé silenciosa, persistente. Jovens começaram a estudar as Escrituras com novos olhos. Mulheres cantavam salmos à noite com vozes mais firmes. Os anciãos, como eu, deixaram de repetir tradições vazias e passaram a falar da misericórdia viva de Deus. E acima de tudo, as orações mudaram. Antes, eram murmúrios cansados. Depois, tornaram-se súplicas vivas, cheias de expectativa. Como se, a qualquer momento, o impossível pudesse acontecer. Miriam, a voz da esperança. A própria Miriam passou a ser procurada como se fosse uma espécie de matriarca espiritual. Vi pessoas ajoelharem-se diante dela, pedindo orações. Mas ela sempre dizia o mesmo. Não se ajoelhem diante de mim. Eu sou apenas uma mulher que viu a misericórdia de Deus de perto. Ajoelhem-se diante dele. Ela começou a acolher viúvas e mães em sofrimento. A pequena casa dela tornou-se um lugar de abrigo para órfãos, mulheres rejeitadas, anciãos sem família. E muitos diziam: se Jesus passou por aqui, é porque essa casa o atraiu. O que aprendemos em Naim? Com o tempo, compreendemos algo profundo. O milagre da ressurreição não era apenas para Miriam. Era para todos nós. Era uma mensagem sem palavras, um sermão vivo. A morte não é o fim. A dor não tem a última palavra. E Deus? Deus está mais próximo do que jamais ousamos imaginar. Eliabe, o ancião, um testemunho final. Agora que escrevo estas palavras, sou velho demais para andar pelas estradas. Mas ainda recebo visitantes. Muitos vêm apenas para ouvir a história contada por alguém que estava lá. E eu conto. Com lágrimas nos olhos. Com a mesma reverência de quando toquei o chão com o rosto, naquele dia, diante do milagre. Sim, a morte foi vencida. E mais do que isso, a esperança foi ressuscitada. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11h25.